Bom dia a todos. Quero, em nome da Escola de Formação, dar as boas-vindas aos participantes deste quarto módulo, Dimensão Espiritual, bem como dar as boas-vindas ao Frei Alzeni, nosso delegado-geral para o CDS no mundo inteiro. Em instantes, eu farei a apresentação dele. Apenas alguns avisos inicialmente, né? Cada aluno que se inscreveu vai receber no seu e-mail, né, 2 links. Um link para o grupo do Telegram, onde vai ficar o material, todo o material da Escola de Formação vai ser passado para este grupo do Telegram, e um link para o Zoom, que será a plataforma utilizada a partir de amanhã, para as aulas, para quem se inscreveu, certo? Confiram, por favor, no seu e-mail, tanto na caixa de entrada, quanto no spam, né? Porque muitos vão, às vezes, para o lixo eletrônico. Caso realmente não tenham recebido, envie um novo e-mail para a escola, para a coordenação, que a coordenação vai providenciar estes links para vocês, tá certo? Então, nós estamos iniciando o módulo 4, como eu já falei, Dimensão Espiritual. Hoje, Frei Alzeni fará a abertura, Paula Magna. Teremos como professores o Arthur Viana, que ficará responsável pela parte de espiritualidade cristã, o Alan Castro, que ficará responsável com a parte de introdução à vida de oração, o Carlos Almeida, que ficará responsável pela parte da oração cristã, e Ana e Paulo Scarabelli, que ficarão responsáveis pelo crescimento da vida espiritual. As aulas, para quem está inscrito, né, os alunos que se inscreveram, começaram a partir de amanhã, segundas, quartas e sextas, de 19h30 às 21h30, pela plataforma do Zoom. E cada aluno receberá o material pelo Telegram, certo? Grupo da Escola de Formação no Telegram, certo? No final, repetiremos esses avisos, né? Passo agora a apresentar o Frei Alzeni. Frei Alzeni de Bastiani. Bom dia, Frei Alzeni. Bom dia, boa tarde daqui. Boa tarde, aí em Roma. Frei Alzeni nasceu no estado de Santa Catarina, em Abdom Batista. Fez sua primeira profissão em 25 de 12 de 1984, em São Roque, província São José, sudeste do Brasil. Cursou filosofia na PUC, em Minas Gerais, e teologia na Faculdade Pontifícia do Teresiano, em Roma. Foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1991. Né? Exerceu cargos como pároco, formador, superior local, conselheiro provincial, delegado para o CDS, ainda aqui no Brasil, em nossa província. Em 2008, foi eleito provincial, né, da província São José, sudeste do Brasil, e desde 2012 é delegado geral para o CDS do mundo inteiro, morando em Roma, na Casa Geral. Então, passo a palavra ao Frei Alzeni, seja bem-vindo, Frei, e muito obrigada pela sua presença aqui na Escola de Formação. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos, também ao José que está por aí organizando e todos os organizadores, né? Então, aqui já é depois do almoço, 14h, e minha fraterna saudação, e também transmito a saudação do Padre Geral, a cada uma de vocês, que acompanha online esta abertura do módulo 4 sobre a formação espiritual na OCDS. Quero agradecer também a Rose e aos organizadores da Escola de Formação Edith Stein, da província OCDS São José, pelo convite para esta aula inaugural deste módulo de formação na OCDS. Também obrigado a todos os organizadores, conferencistas, e todos que estão envolvidos neste módulo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie a todos.
que sejam encontros que nos façam também crescer na comunhão, na partilha dos valores, do carisma do Carmelo Teresiano, apesar de serem encontros virtuais. Mas o Espírito Santo é capaz de gerar uma comunhão para além de tudo isso. Ele nos leva sempre, o Espírito de Cristo, né? Nos leva sempre a acolher a mensagem de Cristo. É Ele quem prepara também os nossos corações para receber os mistérios de Cristo. E naquela bonita imagem que São João da Cruz utiliza no Cântico Espiritual 17:8, o Espírito Santo é o aposentador de Cristo, aquele que prepara na alma, no coração das pessoas, uma morada para o Verbo, para o Cristo Verbo de Deus. Faz desabrochar as flores, dons, as virtudes e assim por diante. Que o Espírito, então, nos ilumine, nos guie, nos deixe sempre atentos. Mas, sem mais delongas, vamos passar ao tema dessa aula inaugural que a Rosa me havia pedido. Formar segundo o coração de Deus na ordem secular dos carmelitas descalços. Um tema que tem como pano de fundo, como conhecemos, a frase que se refere à escolha do rei Davi para substituir Saul, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que diz que o Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração. E sabemos que Davi na Bíblia é apresentado como modelo ideal de rei, de pastor, que apesar dos pecados foi sempre magnânimo, fiel a Deus, e atribuíram a ele a maioria dos salmos. Por isso, Davi, que segundo a etimologia significa querido, amado, significa também isso. Né? Deus nos ama, Deus quer que vivamos como Ele e sigamos como Ele, fiéis a Deus na oração, na busca de caminhar nos passos de Jesus. Vou desenvolver então o tema em 3 pontos. Deus, primeiro, Deus é o primeiro e o grande educador do seu povo. Um segundo ponto, Jesus Cristo, formador segundo o coração do Pai, e o Espírito Santo, educador. E num terceiro ponto, formar segundo o coração de Deus, não CDS. Para concluir e para assim amarrar um pouquinho tudo aquilo que vamos dizer. E gostaria desde já de adiantar que tenho presente isso, que a formação é uma obra de misericórdia espiritual. Quem ensina de verdade a alguém é quem faz perceber no que ensina, na maneira como ensina, um reflexo do amor de Deus, que está presente e escondido no coração do formando ou da pessoa que tem sob os seus cuidados. Quem forma leva ao encontro com Cristo. Cristo é o rosto da misericórdia do Pai, a fim de ser transformado, ser como Ele, misericordiosos. Ou como a Santa Madre Teresa gostava de dizer e de ensinar, que devemos ter diante dos olhos Cristo. Ele é o modelo ao qual devemos reproduzir em nós os seus traços. Ele é o dechado na linguagem do espanhol antigo da Santa, né? Do qual olhamos para poder depois bordar em nós, pintar em nós mesmos aquele modelo na nossa vida. Então, passamos a ver o primeiro ponto. Deus é o primeiro e grande educador do seu povo. Uma expressão que vem lá da Christi Fidelis Laici, número 61. Deus é quem guarda, quem protege, quem conduz o povo através de Moisés, dos juízes, dos reis, dos profetas em Israel. Por meio do dom da lei, das prescrições, pela pregação dos profetas, pelas provações, que também faz o povo passar. Pensemos, por exemplo, na caminhada do deserto,
num longo período de provações, de ser colocado à prova, as catástrofes naturais, ou às vezes nacionais, a perda da liberdade do povo quando vai escravo ou é dominado por outro povo mais forte, as deportações também que o povo de Israel passa para a Babilônia, para a Síria, enfim, os exílios, né? Tudo isso são meios através dos quais Deus vai educando o seu povo e conduzindo o seu povo, como diz a Dei Verbum, por meio de palavras e de ações intrinsecamente relacionadas entre si. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tudo escrito, as palavras que se referem a fatos, que às vezes aconteceram muito tempo antes, mas que depois, relidos, esses fatos, esses acontecimentos, o povo de Israel, à luz da fé em Deus, que é educador, que conduz o povo, que é o Deus da aliança, então vê a ação de Deus e agradece a Deus por ter conduzido. Por exemplo, se a gente lê Deuteronômio 4, 35 a 40, lá diz: A ti foi dado ver tudo isso para que reconheças que o Senhor é, na verdade, Deus, e que não há nenhum outro senão Ele. Do céu, Ele te fez ouvir sua voz para te ensinar. Sobre a terra te fez ver o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste suas palavras. Se refere ao dom da lei, a Moisés. Porque amou teus pais e depois deles escolheu seus descendentes. Ele te fez sair do Egito por seu grande poder, expulsando da tua frente nações maiores e mais fortes do que tu, e para te introduzir na terra deles e dá-la a ti em herança, como estás vendo hoje. E aí continua recordando que é o único Deus e pede para guardar a lei. Mas é muito importante um trecho desse de Deuteronômio 4, 35 a 40, que Deus guia o seu povo, faz ouvir a voz para ensinar, e através do fogo de tantas outras provações, vai conduzindo este povo. E uma síntese desta pedagogia de Deus na história da salvação, sobretudo do Antigo Testamento, aparece no Diretório para a Catequese, que foi publicado ano passado, em março de 2020. Um instrumento muito bom e muito importante, muito atualizado também. E ali no número 158 do Diretório para a Catequese diz: Deus revela-se como um Pai misericordioso, um mestre, um sábio, que vai ao encontro do homem na condição em que este estiver, e o livra do mal, atraindo-o a si com laços de amor. Progressivamente e com paciência, conduz à maturidade o povo eleito, e com ele todos os indivíduos que o escutam. O Pai, enquanto genial educador, transforma as vicissitudes do seu povo em lições de sabedoria, adaptando-se às épocas e situações que está vivendo. Oferece ensinamentos que serão transmitidos de geração em geração, adverte e educa também através das provações e do sofrimento. São muitas as citações bíblicas que tem aí, que depois podemos olhar, mas que é importante reconhecer. Deus educa também através das provações e do sofrimento, e conforme o amadurecimento, a caminhada espiritual, a compreensão do povo de Israel vai passando de uma época a outra. E uma outra afirmação aqui importante é que o Pai, genial educador, transforma as vicissitudes do seu povo em lições de sabedoria. Por isso, é importante sempre desenvolver em nós e na formação, levar a desenvolver essa atitude de confiança de que Deus conduz tudo com sabedoria.
Um texto fundamental sobre o amor divino, sobre a forma do amor paterno e materno de Deus, que resume a história da salvação, é aquele de Oséias, capítulo 11. Conhecemos, mas o recordamos. Que diz assim: Quando Israel era criança, eu o amava. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. Eu os lacei com laços de amizade e os amarrei com laços de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e a traça até junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Um trecho muito bonito que demonstra o carinho de Deus por nós, pelo seu povo, e que vai relendo, por assim dizer, toda a história da salvação com este vínculo de amor paterno, materno de Deus, como o pai levanta o filho, o acaricia e assim por diante, né? E que, apesar de todo o amor e misericórdia recebidos, muitas vezes o povo, que era rebelde nas suas infidelidades, ou andava para outros deuses, ou quando tudo ia bem, se esquecia de Deus, se esquecia da aliança, caía na indiferença. Apesar de tudo isso, Deus não muda a sua forma de agir, que é a misericórdia paciente e amorosa. Em síntese, toda a ação pedagógica de Deus na história da salvação do Antigo Testamento poderia ser sintetizada como amor inefável, como providência solícita e como condescendência, isto é, benevolência, bondade. São maneiras que nos fazem ver em Deus um desejo de adaptar-se a nós, aos seres humanos, a fim de fazer-nos conhecer o seu mistério de amor e de comunhão. E, como também afirma o documento sobre a divina revelação, a Dei Verbum, ao número 7, Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Tal salvação, preparada pela ação formativa de Deus no Antigo Testamento, vai, ao longo dos séculos, dos milênios, né, preparar a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus. E esta salvação em Jesus Cristo vai ser universalizada. Toma forma, se faz visível, palpável na pessoa do Verbo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio manifestar a nós, através da sua humanidade, o mesmo e o eterno amor da Trindade para conosco, na plenitude dos tempos, como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4. Deus envia na plenitude dos tempos seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para nos resgatar da lei. Por isso, vamos agora então olhar para o segundo ponto, Jesus Cristo, o formador segundo o coração do Pai. Jesus Cristo é a plenitude da revelação, manifesta a plena misericórdia do Pai. Ao mesmo tempo, como homem perfeito, ele conhece e confere plenitude e verdade à vida humana. Esta afirmação do documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes 41, é muito importante e diz assim: todo aquele que segue Cristo, o homem perfeito, torna-se cada vez mais homem. Quer dizer, Cristo dignifica, leva à plenitude o ser humano. O homem perfeito é ele, mas em comunhão com ele, seguindo a sua doutrina, nos tornamos também mais homem, mais humanos.
É importante lembrar que Jesus também foi formado e aprendeu a ser obediente, conforme a afirmação da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Diz lá: mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através dos seus sofrimentos. Então, é o valor pedagógico, por assim dizer, dos sofrimentos, que é, como sabemos, uma pedra de sapato na vida de tanta gente, quando não consegue ver a luz da fé ou integrar seus sofrimentos, e aí passa aquele questionamento, né, de Deus, se Ele é tão bom, por que isso? Os tantos porquês que nós muitas vezes queremos saber, mas esquecemos, né, que o Filho de Deus aprendeu a ser obediente através dos seus sofrimentos. Mas, apesar disso tudo, ele manteve-se fiel ao Pai, e suplicou, né, com gritos e lágrimas que o salvasse e foi salvo, segue dizendo a mesma carta aos Hebreus. Por isso, nesse segundo ponto, vamos colher algumas características da pedagogia de Jesus, a fim de seguir seu convite de ir a Ele e aprender dele, manso e humilde de coração. Com sua vida, vamos iluminando uma formação que seja segundo o coração do Pai. Toda a vida e toda a missão de Jesus foi tornar presente no mundo o reino de Deus através de palavras, de gestos, de silêncios que revelam concretamente a cada pessoa aquele mesmo mistério de amor que existe no mistério eterno da Santíssima Trindade. Jesus, encarnando-se, tornou visível aquele amor. No anúncio do reino, Jesus vai ao encontro das pessoas onde estão ou acolhe as que se dirigem a Ele com fé. Ele busca como bom pastor a quem estava perdido, independentemente da condição social, da raça ou do gênero, homem ou mulher, grandes ou pequenos, pobres ou ricos, homens e mulheres, acolhe ou vai ao encontro, né, para levar o anúncio do reino. A todos anuncia o reino de Deus com um estilo de autoridade que lhes são próprios. No evangelho de hoje, por exemplo, a gente escutou, né, que as pessoas se ficaram admiradas lá na sinagoga porque Jesus agia com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Uma autoridade que é própria dele, né, como filho de Deus, e porque ele identifica em si mesmo as palavras com as ações. Sendo Deus, aquilo que Deus diz, Deus faz, como já recordava o profeta Isaías no capítulo 55. A chuva e a neve que caem irrigam, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus é esse profeta, né, que, com um estilo e autoridade próprios dele, manifesta a cada um o amor que supera barreiras sociais, culturais e religiosas de seu tempo. E no anúncio do reino, ele liberta do mal, do pecado, das doenças, dos espíritos impuros, como hoje, né? Das hipocrisias e aparências, a fim de doar-lhes a vida em abundância, como bom pastor que era e continua sendo. Então, são atitudes essas de Jesus que fizeram compreender a quem encontrou-se com ele a proximidade do Pai e também do seu amor misericordioso, que está presente em Jesus. E quando Jesus ensinava, partia dos acontecimentos da vida e da história, os quais relia em ótica sapiencial. O verbo, né, é sempre a sabedoria de Deus. Ele recorria a situações comuns da natureza e da atividade das pessoas. Por exemplo, a semente que cresce, o negociante que vai à procura de tesouro, o pai que prepara o banquete para o casamento do filho,
a mulher que prepara lá o fermento para fazer o pão crescer, enfim. São situações que ele vê e que aproveita para fazer presente o mistério do reino. Sobretudo, ensinava por meio das parábolas. As parábolas são uma mostra da criatividade de Jesus no anúncio do reino. Partindo da constatação desses fatos e experiências conhecidos por todos, semear um campo, pescar, fazer pão, etc. Então, Jesus aproveita essas situações e, através das parábolas, comparações, é algo mais que uma comparação, Jesus incentivava os interlocutores a questionarem-se e a iniciarem um processo interior de reflexão. A parábola, ela mostra, não explica tudo, mas coloca, um ponto de interrogação que faz as pessoas pensarem. Não são apenas exemplos as parábolas para compreender uma mensagem, mas apelos que querem fazer a pessoa posicionar-se na vida com disponibilidade e em sintonia com a obra de Deus. Então, dessa forma, Jesus ajudou a viver as experiências humanas, reconhecendo nessas experiências humanas, a presença e o chamamento de Deus para viver um relacionamento de amizade ou de proximidade com Ele. Mas Jesus, além de falar em geral para todo mundo, também formou um grupo de discípulos. Chamou-os para conviver com Ele, para segui-lo, a fim de aprender dele, e depois também para enviá-los a pregar a boa notícia. Como podemos ver lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, versículos 13 e 15. Algumas dessas características do ensinamento de Jesus como mestre são, e isso recordo também do Diretório para a Catequese, o número 160. Então, Jesus apresenta-se como único mestre e, ao mesmo tempo, como amigo paciente e fiel. Ensinou a verdade ao longo de toda a sua vida. Provocou os discípulos com perguntas. Explicou-lhes com maior profundidade aquilo que proclamava à multidão. Também os introduziu à oração, sobretudo com seu exemplo, como aparece lá em Lucas 11. Enviou-os em missão, não sozinhos, mas como pequena comunidade, 2 a 2. Prometeu-lhes o Espírito Santo que haveria de guiar para a verdade completa, apoiando-os nos momentos de dificuldade. Tudo isso são maneiras, como Jesus ensinava, e que nas várias citações que depois podemos ver e aprofundar, a gente vai aprendendo da sua maneira de ensinar, da sua pedagogia. E o modo, então, como ele se relacionava com os outros, é qualificado como características perfeitamente educativas. Jesus sabe acolher, ao mesmo tempo sabe incentivar a samaritana num caminho de acolhimento gradual da graça e de disponibilidade para a conversão. Por exemplo, depois de ressuscitado, ele faz-se próximo aos 2 discípulos de Emaús, que estão indo para casa tristes, desacorçoados, caminha com eles, dialoga, partilha da sua dor e, ao mesmo tempo, incentiva a abrir o coração, a compreender as Escrituras, que eles explicam, e guia até a experiência eucarística. Leva, não é? Na Eucaristia que os seus olhos se abrem, para reconhecer Jesus que caminhava com eles e que tudo aquilo que ele havia passado já estava, digamos, fazia parte do plano de salvação de Deus. Por fim, Jesus afasta-se dos discípulos para dar espaço à iniciativa missionária da Igreja dos Discípulos. Então, é importante isso, que o formador, já adianto aqui, quem trabalha na formação também tem a coragem de afastar-se
porque não é que vai carregar a pessoa no colo o resto da vida, né? Imagina um pai, uma mãe de família, né? Se mantém o filho ou a filha sempre na condição de infantil, que dependa tudo, e que não o deixa caminhar, cair uns tombos e esfolar os joelhos, o nariz, para aprender a caminhar. Claro que vai ficar a pessoa eternamente infantilizada. Então, esse afastar-se de Jesus para dar iniciativa é importante também na formação. Dar, empurrar, por assim dizer, para que as pessoas caminhem com as próprias pernas, se levantem e sejam tenham diante de si o único mestre que é Cristo Jesus. Portanto, Jesus é o mestre que revela Deus aos homens e revela o homem a si mesmo. É o mestre que salva, que santifica, que guia, que está vivo, que fala, que desperta, comove, corrige, que julga, perdoa, que caminha todos os dias conosco pelos caminhos da história. Um mestre que vem e que há de vir na glória. Ele segue a sua educação através da educação da igreja, mas também através da vida de oração. Com todos os meios que utilizou para dizer quem ele era, pelas palavras, ações, gestos, silêncios, Jesus evocou e suscitou uma resposta pessoal naqueles que o escutavam. Daqui a importância, né, de que a formação também saiba levar a cultivar estes espaços de silêncio, de oração pessoal, onde a pessoa se coloque sinceramente, humildemente diante de Cristo Jesus e responda a Ele, né? No fundo, o chamado é dele e a pessoa é convidada a dar uma resposta a Ele. Como Jesus foi embora, afastou-se, lembrávamos antes, ele deixou o Espírito Santo como principal educador, como nos diz a Ratio, no número 16. Né? Ao voltar para o Pai, o dom do Espírito, que continua a sua ação na igreja, fazendo com que os fiéis adiram ao verdadeiro bem, aquela comunhão que existe entre o Pai e o Filho. É o Espírito quem nos leva a esta comunhão, é Ele quem recorda as palavras de Jesus e faz os discípulos crescerem na compreensão dos mistérios da fé, rumo à verdade plena, como Jesus mesmo diz no discurso lá de despedida de João 16, 13 a 15. Por isso, o Espírito Santo tem um papel fundamental na formação. É o principal educador, segundo a Ratio. É ele quem conhece as profundezas de Deus e as profundezas de cada um de nós. É ele quem sustenta o fiel para que possa corresponder à ação divina, especialmente na busca de configuração com o Filho, concedendo-nos os dons da graça, consolação, o desejo de formar em nós mesmos e cada vez mais uma profunda semelhança com Cristo, numa renovação de toda a vida conforme a vida de Jesus, o homem novo. Então, o Espírito da Verdade foi enviado por Cristo ressuscitado para nos transformar e fazer de nós a sua própria imagem de ressuscitado, como nos diz João Paulo II naquela sua carta sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificantem, número 24. Desta forma, na formação, e quem acompanha os formandos, é fundamental que esteja sempre atento à ação do Espírito Santo. Como que o Espírito age no coração da pessoa? Recordando frases da Bíblia, recordando ou mantendo muitas vezes algumas ideias as quais as pessoas têm que trabalhar, suscitando questões, perguntas, para que a pessoa, suscitando também o Espírito Santo, digamos, as desolações, quer dizer, o sentimento de aridez, para fazer a pessoa que se dê conta, né, que tem algo errado na sua vida e assim mude,
Enfim, não é o momento de fazer isso, né? Mas espero que na formação espiritual durante a semana esse aspecto seja também desenvolvido, né? O Espírito Santo como que ele age, né, na vida espiritual. E que, só para lembrar, o Santo Padre João da Cruz, dirigindo-se aos guias espirituais, advertia a eles para perceber esse protagonismo do Espírito na vida dos outros. Por isso, eu acho que as suas palavras do Santo Padre, né, sirvam também para a missão formativa. E ele diz assim, no livro da Chama, capítulo 3, parágrafo 46. Advirtam tais guias espirituais de almas e considerem que o principal artífice, guia e inspirador das almas em semelhante obra é o Espírito Santo e não eles. Este Espírito Divino jamais perde o cuidado delas. Os diretores, digamos nós, formadores, são apenas instrumentos para dirigir as almas na perfeição, mediante a fé e a lei de Deus, e segundo o Espírito que ele vai dando a cada uma. Um parágrafo muito rico de conteúdos que mereceria um comentário muito longo, mas não fazemos isso aqui. Então, o guia, artífice, inspirador das almas em semelhante obra é o Espírito Santo, e não o diretor espiritual ou o formador. Então, essa expressão, este Espírito Divino jamais perde o cuidado delas. E são instrumentos os diretores, né, os formadores, para dirigir as almas na perfeição, mediante a fé e a lei de Deus. Não vão ensinar coisas que não são da fé nem da lei de Deus, porque também aí o Espírito é aquele que conduz à verdade plena, né? E cada um de nós, como frequentemente recorda Papa Francisco, né, seguindo a Lumen Gentium 12, cada um de nós tem esse sensus fidei, o sentido da fé que leva a não nos enganarmos nas verdades de fé. Da mesma forma, Edith Stein, Santa Teresa Benedito da Cruz, a patrona da Escola da Formação, da OCDS na província, ela via a educação como a arte suprema na qual o Espírito Santo é o mestre e o homem um humilde colaborador. Assim, no caminho para a santidade, quem se abandona à ação educativa do Espírito deixa-se configurar a Cristo, participa misteriosamente na sua obra de salvação, consagrando o mundo a Deus. Existe um artigo muito importante de um pedagogo francês, Éric de Rousse, e que A Arte da Educação, segundo Edith Stein, foi publicado na Zenit em 2008, a partir de um livro que ele escreveu, e que é importante, que mereceria ser conhecido e traduzido para o português, né? Também é importante, faço menção aqui daquele artigo do Frei Carlos Mesters, já há mais tempo, né? Jesus formando e formador, que podemos ter aí nas coisas, ou mesmo encontrar na internet, se encontra isso, né? Que é fundamental, que faz toda uma leitura desta ótica formativa de Jesus. Dito isso, passamos para o terceiro ponto, que é, digamos, um ponto mais central. Formar segundo o coração de Deus na OCDS. A missão formativa da comunidade, dos responsáveis que por ela foram eleitos ou escolhidos, né, que o conselho é eleito, o mestre de formação, o encarregado da formação, ele é escolhido pelo conselho com o aval do assistente. Então, a missão formativa desse grupo, né, na comunidade é de acompanhar, seguindo de perto o processo de cada candidato, não esquecendo que o objetivo central do processo formativo, segundo as constituições da OCDS e a Ratio Institutionis, é preparar pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que chegam nas comunidades,
São enviadas às comunidades por Deus para viver o carisma e a espiritualidade do Carmelo Teresiano. Não é que o conselho vai formar segundo a sua cabeça. A formação é sempre uma missão da ordem. Não esqueçamos nunca disso, né? E os formadores, o conselho deve ater-se sempre aos conteúdos de formação da ordem, da província, do plano formativo, porque lembramos também que esse deve ser aprovado pelo definitório geral. E isso manifesta, então, a comunhão de todo o Carmelo laical com a ordem, frades, monjas, leigos, né? Que, no fundo, é a responsável por manter e zelar pela integridade do carisma confiado à ordem. Ao mesmo tempo, é fundamental ter presente que cada pessoa chamada é também enviada. Não é que a pessoa acha um ninho na comunidade e vai ficar eternamente ali. Ela é chamada para viver um carisma, uma vocação, mas também é enviada, seja para melhorar a sua vida pessoal e depois melhorar, dar testemunho na família, no trabalho, na comunidade paroquial, e que, como diz a Ratio, no número 93, lá no finalzinho, a formação da ordem secular do Carmelo, tanto a inicial como a permanente, deve empenhar-se em cuidar para que os seus membros alcancem a maturidade humana e cristã em sua vida de apostolado, segundo o espírito e o carisma do Carmelo e sob o impulso do Espírito Santo. Então, é a inicial como a permanente. Também aqui lembrar que, como já disse outras vezes, a nossa formação vai terminar no purgatório, quando a gente sair do purgatório somente, né? E passar e for admitido no céu. Até lá vamos estar em formação, né? Vamos precisar crescer no amor, na pureza, enfim, a melhorar a nossa vida, né? Caso não passemos tudo aqui, temos lá possibilidade de continuar a formação permanente no fogo do amor do purgatório, como diz Santa Catarina de Gênova. Ao longo de nossa reflexão até aqui, então, depois dessa pequena introdução ao ponto 3, fizemos um caminho olhando para a ação educativa de Deus na história da salvação, Antigo Testamento, sobretudo, muito brevemente, em Jesus Cristo, que é o amor visível do invisível amor do Pai, e também o papel do Espírito Santo como principal agente na formação. Foram os pontos 1 e 2. À luz do que vimos, então, podemos dizer que a formação cristã deve ser entendida como uma ação pedagógica que presta um serviço no diálogo de salvação entre Deus, que chama, e o homem, que é chamado, e que quer responder e fazer um caminho nos passos de Jesus. E, como Jesus, dedicar-se à construção do reino. É importante lembrar ainda que toda formação, seja laical ou mesmo a formação para a vida religiosa, deveria levar a pessoa a desenvolver uma atitude de docibilitas. Essa palavra é um neologismo criado pelo Amadeu Sensini, e que quer dizer, docibilitas, uma disposição para se deixar tocar pela graça, pela vida, pelas pessoas, numa atitude serena e positiva perante a realidade, para aprender a aprender. Então, veja bem, docibilitas, disposição para se deixar tocar pela graça, graça divina, estar aberto à graça divina, pelos fatos da vida, pelas pessoas que nos são próximas e que nos também iluminam. Pensemos catequista, diretor espiritual, alguém que nos diz uma palavra, nos sustenta. Tudo isso numa atitude serena e positiva perante a realidade, sem apavoramento, né? Para
aprender a aprender. Aprender, então, com a vida, com a graça, com as pessoas. Então, docibilitas, não esquecer disso, né? Formar para isso. Em outras palavras, o processo formativo deveria levar a pessoa a viver no dia a dia as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, conforme nos recorda a Apostólica Nactositatem, no número 4. A tomar consciência de ser um colaborador, uma colaboradora com a ação de Deus na história. Assim como foram Abraão, Moisés, profetas, Maria, José de Nazaré, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa de Lisieux, tantas pessoas que talvez tenhamos conhecido, que são santas, né? Que também responderam e colaboraram ou colaboram com a ação de Deus na história. Então, um caminho que começou esse não o processo formativo com a nossa consagração batismal e crismal e que terminará somente com a chegada na meta final, que é a glória eterna no seio da Santíssima Trindade. E agora, então, nesse terceiro momento da nossa reflexão, vamos ver 5 elementos que são importantes para a formação cristã e na formação da OCDS. A partir de uma definição de formação que nos dá também o Diretório para a Catequese 2020, no número 131. E que no seu conjunto, estes 5 elementos colaboram para que exista um processo formativo que seja segundo o coração de Deus. Então, o primeiro, a formação é um processo permanente. Então, entender a formação como um processo permanente e não simplesmente cumprir etapas em sequência cronológica. Fiz iniciação, fiz aos 2 anos de preparação para a primeira promessa, aos 3 anos, Não, um processo. Por isso que existe uma certa flexibilidade. Se não está pronto, se não está maduro para dar o passo, esperamos um tempinho mais, etc. Né? Que nos lembra, né, que nesse processo permanente que é a formação, que cada um de nós, o ser humano, somos chamados a seguir um processo de crescimento e de integração de todas as dimensões da pessoa num caminho comunitário de escuta e de resposta. Significa também crescer constantemente na vivência da fé, da esperança e da caridade, que nos levam a viver atentos na vida concreta para ali, em meio às ocupações diárias, ver a ação de Deus, a docibilitas, que dizia, né? E assim estar em comunhão com Ele. Em outras palavras, é aquilo que dizia Santa Elizabeth da Trindade quando falava de divinizar as ações do cotidiano. Isto é, fazer as ações na presença de Deus. Assim, nada se torna banal, né? Mas tudo é iluminado com a presença amorosa de Deus. Tudo isso tem como finalidade que a pessoa possa corresponder cada vez melhor e com toda a vida ao amor de Deus. No fundo é isso, né? Deus nos amou primeiro, somos chamados a pagar amor com amor. Como diz São João da Cruz, Santa Teresinha, como tem uma música aí já antiga, né? Amor com amor se paga, né? E por isso a missão do formador, da formadora, enquanto colaborador privilegiado da graça de Deus, é a de acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia. Isto implica também flexibilidade tanto por parte do formando como da comunidade. Uma progressividade da experiência formativa na qual intervém toda a comunidade. Lembrando que o número 24 das Constituições recorda o papel formativo da comunidade. Se a comunidade dá contra-testemunho e daquilo que digamos, ensinado, informado, partilhado na formação, é claro que aí não existe toda uma coesão e aí é complicado, né? Por isso,
é importante que todos se sintam na comunidade responsáveis por dar bom testemunho para a formação. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Diz o ditado popular. Por isso, o formador é chamado a caminhar junto com cada formando, com um ritmo salutar de proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas ao mesmo tempo que cure, que liberte, que anime a amadurecer na vida cristã. E que esse amadurecimento, segundo as constituições e a rácio, é levar a viver o carisma e a espiritualidade do Carmelo Teresiano no seguimento de Cristo e no serviço da missão. Então, aqui tem muita coisa nesse primeiro ponto que peguei, a partir também da Evangelii Gaudium, onde tem muitos elementos muito importantes. No texto estão citados todos os números, não os falei para não ficar muito pesado, mas que depois podemos também aprofundar. Então, a formação, primeiro ponto, é um processo permanente. Segundo ponto, que é vivida ou feita sob a orientação do Espírito Santo. Já falamos algo sobre isso. É o Espírito Santo quem inspira a vocação e que faz a obra da santificação no coração dos fiéis. Alertava João da Cruz. Ele jamais perde o cuidado das almas. E também nos diz isso o Papa Francisco. Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que conheçam, a partir da sua experiência de acompanhamento, o modo de proceder onde reine prudência, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao espírito, para, no meio de todos, defender as ovelhas a nós confiadas dos lobos que tentam desgarrar o rebanho. Então, homens e mulheres, né, capazes disso, né, proceder com prudência, compreensão, arte de esperar, docilidade ao espírito, para ajudar e defender as ovelhas dos lobos que desgarram. Quantos jovens se perdem por drogas, por colegas que ensinam tantas coisas erradas, né? Por isso a missão é sempre essa de ajudar a evitar que as pessoas caiam nesses becos sem saídas que levam à morte. A fé em Cristo nos leva sempre a ir atrás da ovelha que se perdeu, né? Como já recordávamos antes, esse amor, né? Que vai ao encontro, que corre atrás. Então, docilidade ao Espírito e à sua ação e ao caminho concreto de cada pessoa permite, então, entender a formação como colaboração com o Espírito Santo em vista do crescimento e da resposta de cada pessoa ao projeto que Deus tem para ela. Quem dirige, quem faz o projeto é Deus. Cada ser humano precisa responder a esse projeto. Precisa também sempre mais de Cristo. E a evangelização, nos diz a Evangelii Gaudium, não deveria deixar que alguém se contente com pouco, mas que leve a dizer com plena verdade: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não tem aqui não vejo muita separação entre utilizar evangelização e formação. O trabalho da pessoa na comunidade, quem se dedica de fato à formação na comunidade, ainda que faça só isso, é um trabalho de evangelização daquelas pessoas ou daquela pessoa que tem diante de si. Então, somente assim e a partir de um encontro vivo com Jesus é que a ação apostólica será eficaz e produzirá muitos frutos. Seguindo, é claro, como nesse ponto recordamos que a orientação do Espírito Santo quer levar a pessoa a produzir muitos frutos para responder
aquilo que o Pai pede para ela. Que, na linguagem da Santa Madre, obras e obras lá das sétimas moradas. O terceiro elemento, ou terceira característica da formação no seio vivo da comunidade cristã. Recordamos aqui que o cristianismo é uma realidade de comunhão. Esta é a origem de cada pessoa e da igreja mesma. Santíssima Trindade, com o mistério de comunhão, a imagem de quem fomos criados e em cujo mistério também fomos inseridos graças ao dom do batismo, que recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, a nossa origem é uma origem comunitária no seio da Trindade. Por isso, temos a convicção, seguindo sempre o Evangelii Gaudium, que o Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das pessoas. Porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe: a amizade com Jesus e o amor fraterno. Essas duas coisas se complementam. Uma autêntica comunidade cristã é uma comunidade de discípulos missionários que primeireiam, um neologismo aqui inventado pelo Papa Francisco, que tomam a dianteira, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. São características da comunidade discípula missionária. Primeireiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Aqui podemos, se fôssemos ver também nos elementos do carisma do Carmelo Teresiano, estão todos daí: frutificam, festejam, recreio, que se envolvem, a participação ativa, que prendem a iniciativa, que estão atentos também para ir ao encontro das necessidades da igreja, da paróquia, enfim. Toda a formação, então, deve levar à comunhão na comunidade e na igreja. A comunidade não deve nunca ser isolada da igreja, mas da igreja como um todo, da igreja local. E também a superar aqueles individualismos e fechamentos em si, ou nas ideias de determinadas pessoas ou facções que estão de moda na igreja, né? Infelizmente, essas lutas, às vezes, que distraem, né? Que causam divisão. Já falamos, né? Toda divisão é uma beleza, né? Aí, digamos, o inimigo está agindo que é uma beleza. Então, enquanto eles estão brigando entre si, é claro, o mundão vai pro brejo, né? Por isso que é importante, né, que no seio vivo da comunidade cristã, que estejamos atentos a não provocar facções, divisões na comunidade. Que não queiramos também viver isso, mas que a gente nunca alimente extremismos e radicalismos que são estéreis, mas a comunhão, sim, no seio vivo da comunhão. É esta a nossa origem, é esta a meta de todos. O quarto ponto, a quarta característica da formação, ajuda o batizado a tomar forma, isto é, a desvelar sua identidade mais profunda, que é a de Filho de Deus. Dentro do mistério de comunhão da Igreja, é que se revela a identidade de cada um dos batizados na Igreja. De ser filho no batismo, de sermos filhos em Jesus Cristo, templos vivos do Espírito Santo, que participamos do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, que somos chamados à santidade de vida e união com Deus, onde encontramos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Então, a nossa forma, né, de cada batizado, o ideal, está muito bem descrito pela Santa Madre nas sétimas moradas, né? Então, para isso, né, para essa meta, e toda a evangelização deveria levar a isso, né, a plenitude, a viver na plenitude, na identidade mais profunda do que o batismo nos concedeu, que é aquela de ser filho de Deus. E que a meta também da vida cristã, que nos foi aberta pelo dom do batismo, é a de chegar àquele outro abraço
o abraço do Pai misericordioso que nos espera na glória. Por isso, e ao serviço da santificação, é função da formação carmelitana na OCDS colaborar para que haja uma autêntica pedagogia da santidade, como pediu João Paulo II na Novo Millennium Neunte, número 31, 32, lembremos, né? E também na confirmação da identidade de carmelitas teresianos. Temos uma riqueza muito grande de carisma, de doutrina, que colaborem muito para essa pedagogia da santidade, feita de oração, feita de comunhão, feita de participação nos sacramentos, enfim, é viver em plenitude, né? Caminhando na identidade maior de filhos de Deus, já filhos, mas que o Pai nos espera para aquele outro abraço na glória dos céus. E, enfim, o quinto ponto, a quinta característica da missão formativa é que seja em relação de comunhão profunda com os outros irmãos. Apesar da diversidade de vida e de experiências pessoais, é um elemento que recorda um ponto central na vida de cada comunidade, que é aquele de querer viver o ideal das primeiras comunidades cristãs descritas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nas quais todos tinham um só coração e uma só alma. Por isso, volto a dizer, diante do individualismo, da crise de compromisso com as comunidades que vemos no mundo de hoje, ser um membro da ordem secular significa aprender e saber ser com os demais irmãos. Aprender e saber ser com os demais irmãos. Ser um ramo verde que produz frutos de comunhão, de participação, que busca, antes de tudo, o que une e não o que divide. E que se reconhece também como ramo da mesma e única verdadeira videira, para utilizar o capítulo 15 de São João. Jesus é a única videira verdadeira, nossos ramos. Então, é algo que se faz presente na vida da comunidade, é alguém, né, que participa, que é disponível às necessidades, solicitações dos demais membros, sem cair naquilo que foi denunciado como formas de espiritualidade do bem-estar sem comunidade. No fundo, é individualismo, né? Por uma teologia da prosperidade sem compromissos fraternos, ou por experiências subjetivas sem rostos, que se reduzem a uma busca interior imanentista. No fundo, a pessoa quer estar bem consigo mesma, enquanto que a espiritualidade autêntica nos leva sempre a sair de nós mesmos, a nunca ficar centrados em nós mesmos, mas a buscar o bem dos outros. Então, viver na comunidade, na igreja, significa, segundo este ponto de comunhão profunda com os demais, uma espiritualidade que cure, que liberte, que encha de vida e de paz e que chame à comunhão solidária, a uma fecundidade missionária. Que seja também testemunho de comunhão fraterna, onde exista perdão, reconciliação, onde existam pessoas fraternas, reconciliadas. Não digo que não briguem, às vezes pode acontecer algum desentendimento, mas que não fique ali, mas que haja capacidade de diálogo, que haja capacidade de perdoar-se e de superar, né, os pontos de vista através de um diálogo maduro, de um perdão maduro, evitando, né, aquela situação que infelizmente acontece, briga e vai embora e fica por isso mesmo, né? Claro, isso não ajuda ninguém a crescer, não ajuda ninguém a amadurecer na fé e na comunhão. E mesmo as diferenças pessoais numa comunidade, quando são respeitadas e quando existem maturidade na comunidade, é importante porque cada pessoa não é que anula a sua personalidade, mas conserva a sua peculiaridade pessoal, não esconde a sua identidade
quando se integra cordialmente numa comunidade. Não se aniquila, mas recebe sempre novos estímulos para o seu próprio desenvolvimento. Então, é claro que não queremos aí ser todos iguaizinhos do mesmo jeito, mas as diferenças, embora sejam difíceis às vezes de harmonizar, mas são estímulos para o desenvolvimento. Então, somente assim pode-se experimentar a alegria que se vive em comunhão, que se partilha, que se comunica, e que o amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de rejubilar com o bem dos outros. Não cai naquela inveja que vê os outros fazerem um bem, fica lá de olho gordo, como se diz, né? Não. Quer e se alegra pelo bem dos outros. E aquilo estimula também para que seja melhor. E por isso, então, dentro dessa descrição da formação, o novo diretório de catequese diz que a ação formativa, enquanto processo, age como uma transformação da pessoa que interioriza existencialmente a mensagem evangélica, de modo que essa possa ser luz e orientação para a sua vida e missão eclesial. Um processo que acontece no íntimo da pessoa e que toca profundamente a sua liberdade. Por isso, a formação não é uma instrução, não é uma aula, ou uma exortação moral, ou atualização de técnicas pastorais. A formação, que se utiliza também das competências humanas, da psicologia, da pedagogia, por exemplo, é um sábio trabalho de abertura ao Espírito de Deus, que, graças à disponibilidade dos sujeitos e ao zelo maternal da comunidade, configura os batizados a Jesus Cristo. Volta, sempre configurar a Jesus Cristo, plasmando no coração deles o seu rosto de filho, enviado pelo Pai a anunciar aos pobres a mensagem da salvação. Na OCDS, portanto, a missão na formação lembra que os encarregados da formação assumirem uma tarefa específica na comunidade, que lhes foi confiada em nome da ordem dos Carmelitas Descalços, são verdadeiros discípulos missionários, ou seja, sujeitos ativos de evangelização, e com base nesse fundamento, habilitados pela Igreja e pela ordem a comunicar o Evangelho e a acompanhar e a educar na fé e nos valores do carisma do Carmelo Teresiano. Então, diante desta imensa dignidade da missão na formação, também à luz daquela paciente ação educativa de Deus na história da salvação, séculos, no milênios, até a encarnação de Cristo, e também no modelo por excelência de formando e de formador que é Jesus Cristo, somos convidados a aprender dele através do estudo, da meditação dos evangelhos, do estudo da doutrina da Igreja, dos nossos santos do Carmelo, a viver e a desenvolver uma vida de oração, de cultivo e gosto pelo silêncio. É aí no mais profundo, né, que a pessoa deixa interiorizar os conteúdos da formação que aprendeu, que lhe foram passados, a fim de aprender de Jesus Cristo a ter um coração manso e humilde, a estar atentos ao Espírito Santo. Assim, estaremos aptos a formar, antes de tudo, pelo testemunho e pelos exemplos. Então, somente uma ação formativa nas comunidades que tenha estas características, estaremos formando segundo o coração de Deus. Como Jesus, em comunhão com a Igreja e com a ordem, e com aqueles traços da pedagogia divina tão caros ao Santo Padre João da Cruz, que diz que Deus em tudo procede com ordem e suavidade, segundo a condição da mesma alma. Isso ele fala no segundo livro da Subida, 17, 2, 3. E, a partir daí,
no último slide, uma imagem que pode nos ajudar na missão formativa, que talvez vocês lembrem, né, da historinha do carregador de água na Índia, né, que empregado, né, cada dia devia levar, pegar da fonte a água e levar até a casa do seu patrão. Um dos vasos era perfeito, não deixava vazar nenhuma gota d'água. O outro tinha uma rachadura lá, o coitado, e ficava perdendo a água, né? E lá num diálogo entre os dois, um se orgulhava, né, disso, ou aquele perfeito, né? E o outro, pobre, né, rachado, sentia lá embaixo, né, no fundo do poço, como se diz, né? E aí, um dia, né, o carregador pegou os dois e fez vezes. Olha, na próxima vez que eu for buscar água, olha para a beira do caminho, né? Então, aquele que era perfeito viu do seu lado do caminho, terra árida, sem nada, não tinha planta nenhuma. No outro lado do caminho, do vaso rachado, como ia caindo água, então irrigava, e aí nasciam as flores, nasciam as plantas e gerava vida, né? Então, ajudar nessa historinha, de acordo com ela, ajudar também as pessoas a se considerarem, a verem nas rachaduras da própria vida, com esta ótica que Deus pode até do mal tirar um bem das nossas fragilidades, Deus pode fazer a sua obra, pode fazer um bem, é fundamental que ajudemos. Então, que a gente possa caminhar. Agradeço pela atenção de vocês, desejo uma boa semana formativa desse módulo de formação e que, pela intercessão de nossos santos, possa existir em nossos formandos um caminho em comunhão, já que queremos viver segundo essa descrição da formação enquanto processo permanente sob a orientação do Espírito Santo, no seio de uma comunidade cristã, para ajudar as pessoas, os batizados, a viver aquela identidade mais profunda de filhos de Deus em relação de comunhão profunda com os outros irmãos. E assim caminharemos naquela meta até o final. Obrigado, um abraço a todos e boa continuidade. Estão me ouvindo? Obrigado, Frei. É sempre um prazer escutá-lo e suas palavras sempre são formação permanente para o CDS. A gente agradece a sua disponibilidade, a sua dedicação e muito obrigado. Só para reforçar aos irmãos que estão participando dessa live de abertura do módulo 4, Dimensão Espiritual da Escola de Formação Edith Stein, né, alguns avisos práticos, alguns avisos de ordem de organização. Os irmãos já devem ter recebido no e-mail ou no telefone o link de acesso para a sala virtual do Zoom, né? E também o link de participação do grupo Telegram para que vocês possam ter acesso ao material, tá? Então, a gente mandou para os e-mails que encontramos no formulário. Obviamente, né, um e outro sempre acaba voltando, né, a gente tenta por outro caminho, mas fiquem atentos a isso, na caixa de entrada e também no spam. E se não chegou nenhum e-mail ou nada pelo celular, por favor, entre em contato com a gente pelo e-mail da escola ou pelo WhatsApp nosso, para que a gente possa providenciar o link de vocês, tá bom? Dos irmãos, obviamente, que fizeram a inscrição
e vão participar, portanto, do módulo Dimensão Espiritual. Então, qualquer dúvida, né, entre em contato com a gente, que a gente resolve. Então, tá bom? E, bom, a gente agradece a participação de todos por estarem aqui nesse domingo. E os irmãos que ainda não fizeram, mas têm interesse de fazer esse módulo, pois podem fazer também, as inscrições ainda seguem abertas, né? As aulas, realmente, da Escola de Formação vão começar amanhã, né? Todos estão aí inteirados, que são segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 9h30, né? Com 2 aulas por dia e uma pausa entre essas aulas. Bom, nada mais a declarar. Desejo a todos um feliz domingo, na paz de Cristo, e vamos seguir refletindo essa fala do Frei Alzini, que foi tão importante e tem sido tão necessária, né? Então, esse vídeo do Frei Alzini vai ficar disponível no canal província. Então, pronto.